início da saga dos androides, Trunks derrota Freeza e o seu pai, Rei Cold, com extrema facilidade, mesmo após o Freeza dizer que estava bem mais poderoso desde que enfrentou Goku em Namekusei. E isso, é claro, fez uma boa parte dos fãs acharem que o Trunks era muito poderoso e por isso conseguiu humilhar o Freeza, e outra parte dos fãs acharem que o roteiro nerfou o Freeza justamente para favorecer o novo personagem e a gente aqui, né, achar que o Trunks era aquele personagem badass. Mas será que isso é verdade? Quem tá certo nessa história? Os fãs que acham que o Trunks era poderoso ou os fãs que acham que o Freeza foi nerfado? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análise, curiosidade, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esquece de deixar aqui embaixo o que você acha sobre essa cena. Você acha que foi incoerente? Não foi? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, antes de começar aqui a análise, eu gostaria de ressaltar o quão essa cena foi incrível para mim, foi impactante para mim na época. Porque assim, você tem um Saiyajin ali desconhecido até então, lutando contra o vilão principal da saga anterior, que era o Freeza, junto com seu pai também, né, que a gente nem sabia que existia. Então tudo isso daí trazia uma sensação de, tipo assim, de emoção e ao mesmo tempo de surpresa, né? Porque você vê ali todos esses ingredientes estando no lugar só. E quando você vê o Trunks derrotando o Freeza rapidamente, isso acaba se tornando ainda mais surpreendente por ser o Freeza e também o seu pai. Então, assim, para quem assistiu isso na época, no Band Kids, digamos assim, cara, foi totalmente incrível, uma coisa inesquecível. E pra mim, né, essa cena é uma das minhas top 5 aqui, né, de toda a história de Dragon Ball. Assim, agora esquecendo assim um pouquinho meu lado fã de Dragon Ball e ativando aqui o modo analítico, né, Eita, falei bonito, de Dragon Ball, eu queria ressaltar aqui também duas coisinhas aqui, né, a gente também pra gente trazer aqui como debate para análise, que é o seguinte, galera. A primeira coisa é que essa cena, ela quis transmitir pra gente o seguinte, porque assim, toda cena que precisa transmitir uma coisa, ainda mais uma cena que vai dar início, né, a uma nova saga. E essa nova saga, que era a saga dos androides, ela precisava ser impactante no ponto de vista de mostrar pra gente o quão poderosos eram os androides. E essa cena serviu exatamente para isso, para mostrar, né, que nem o cara que esculachou, né, que humilhou o Freeza e o seu pai, era capaz de derrotar essa ameaça que estava por vir em 3 anos. E outra coisa também que eu gostaria também de levar em consideração, né, é o quê? É que no anime a gente tem uma dramatização, como eu sempre digo aqui no canal, galera, tem uma dramatização um pouco maior das cenas que acontecem no mangá. Isso é óbvio, isso tem que acontecer. Mas se a gente trouxer para o mangá, essa cena, né, esse duelo entre Trunks e o Freeza foi ainda mais rápido, foi ainda mais humilhante para o Freeza. Por quê? Porque o Freeza, galera, tudo isso que a gente viu o Freeza utilizando contra o Trunks, aquela supernova, tudo aquilo que a gente viu ali, não aconteceu no mangá. No mangá, o Freeza só dá aquela bola de energia, o Trunks voa lá para cima da montanha e faz aquela que é bem interessante, né? Aquela coisa que ele usa lá com as mãozinhas e faz assim no final, que é bem interessante. E logo em seguida a gente vê o Trunks partindo o Freeza em meio, depois em vários pedaços para derrotar o Freeza e, consequentemente, depois o seu pai. Então é tudo muito rápido no mangá. E assim, se a gente levar isso em consideração, uma coisa que a gente pode tirar aqui do mangá é o fato que o Freeza diz, né, estar mais poderoso, né, do que da saga anterior, né, do que quando ele lutou contra o Goku. Eu tenho uma dúvida sobre isso daí, né, não sei se isso daí realmente era verdade, mas ele disse que estava. Então assim, eu vou conversar um pouco mais sobre isso, sobre o poder do Freeza um pouco mais à frente, porque agora eu vou trazer esse debate, essa análise, um pouco mais pro lado do Trunks. Por quê? Porque se você pegar esse mangá aqui, ó, tá até longe aqui de mim, esse mangá aqui, ó, que é o volume 33 de Dragon Ball, somente nele você vai encontrar aqui um capítulo extra, onde tem o quê? Onde tem a história do Trunks do futuro.
E através desse mangá que eles fizeram aquele especial, né? Gohan e Trunks Guerreiro do Futuro, que você sabe muito bem que é um dos melhores filmes de Dragon Ball. Então, assim, nesse capítulo aqui não acontece tudo que acontece lá no filme. Então, se você tirar apenas por aqui, você não tem muita informação. A única informação que a gente tem aqui através desse capítulo extra é que o Gohan diz, né, que se o Trunks continuasse com o treinamento em meses, ele superaria o próprio Gohan. O Gohan disse isso na época. O Gohan, que era o mestre do Trunks e que acompanhou toda a evolução do Trunks, disse que o Trunks superaria ele em 3 meses. E depois que o Gohan morre, né, acontece essa cena que o Gohan morre ali, se passam 3 anos. Outra coisa também que a gente tem que reparar é que já começa o mangá com o Trunks treinando com o Gohan, ele já é um Super Saiyajin. Então a gente não sabe quando é que o Trunks se tornou um Super Saiyajin nessa história. Ao contrário que no filme a gente só vê o Trunks se transformando em Super Saiyajin assim que o Gohan morre. Então, assim, já é uma coisa que é uma modificação muito significativa aqui para nossa análise. Outra coisa que acontece é que após os 3 anos da morte do Gohan, num diálogo que o Trunks tem com a Bulma, dá a entender, né, que ele está do mesmo nível que o Gohan, que morreu para os androides, ou acima desse nível. A gente não tem a certeza, não tem como eu também dar a certeza aqui para vocês, mas dá a entender através desse diálogo da Bulma com o Trunks que ele está nesse nível. E a partir desse momento a gente vê o Trunks também indo em direção aos androides para tentar deter os androides. A cena é cortada, né, nessa animação que a gente tem nesse OVA. A gente vê lá o Trunks tomando um sacode dos androides, e provavelmente foi isso que aconteceu, porque a cena que corta já mostra ele no hospital sendo tratado, né, após 5 dias. Então a gente tem ali uma coisa bem significativa, e também um Zenkai, né, desse Trunks que já era mais forte, que já, assim, aparentemente já se encontrava mais forte, né, do mesmo patamar que o Mirai Gohan. Então com esse Zenkai ele pode ter superado o seu próprio mestre. Ah, mas Rafael, qual era o poder desse Trunks, afinal, que retornou ao passado ali, né, para enfrentar o Freeza? Bom, galera, para a gente tirar essa conclusão de qual era o nível mais ou menos do Trunks após esse Zenkai, após todo esse treinamento que ele teve com o Gohan, após todo esse tempo que passou e retornado ao passado, o nível do Trunks a gente tem que calcular mais ou menos pelo confronto amistoso, né, que ele tem ali contra o Goku. Porque nesse confronto, por mais que tenha sido amistoso, o próprio Goku no mangá e também no anime disse que se fosse um confronto para valer, né, se fosse a sério esse confronto, consequentemente não seria tão fácil assim, né, o Goku ter detido ali o Trunks com apenas um dedinho. Então, se o próprio Goku afirmou isso, ele tem praticamente, ou ele tem a certeza, né, de que o Trunks estava no nível mais ou menos ali, né, do dele. Então, assim, eu acho que o Goku estava mais forte que o Trunks, não tenho certeza, mas eu acho que ele estava mais forte, porém, não era tanto assim mais forte que o Trunks naquele momento. E lembrando, galera, que aquele Goku já era mais poderoso que o Goku, né, da saga Freeza na Namekusei, porque tinha passado um ano desde o momento que o Goku derrotou o Freeza lá em Namekusei. Então, tipo assim, o Goku já estava mais forte naquele momento. Então, se você tirar por esse lado, essa cena faz o total sentido, né, do Trunks ter conseguido derrotar ali o Freeza daquela maneira. Mas tem outra coisa que eu gosto aqui de salientar para ter certeza sobre esse acontecimento. Por quê? Porque a gente sente puxar pro lado do Freeza, porque assim, a gente tem ali um Freeza que tinha, no momento que lutou com o Goku, se a gente puxar aqui pros poderes de luta da Daisenshu, o Freeza tinha 120 milhões, o Goku tinha 150. Então o Freeza tinha 30 milhões a menos do que o Goku. E o Goku, no momento que ele quis derrotar o Freeza, ele conseguiu derrotar facilmente, tranquilamente o Freeza. Ele só não tinha derrotado o Freeza antes, por vários motivos que eu citei no vídeo, que eu vou deixar aqui no card. Né? No site aqui, na verdade. Enfim, então assim, se você juntar assim, o Freeza que disse que estava mais forte, mas o quão mais forte o Freeza estava. Ele tinha 120 milhões, foi para 130, foi para 140, e lembrando, galera, que o Freeza não sente o Ki, então ele não sabe o quão poderoso era o Goku em níveis de poder, assim, em nível de Ki. Então ele não sentia o Ki do Goku, então não tem como ele saber. Ele só sabia que ele, Freeza, estava mais poderoso. Então, mas só que a gente não sabe o quão ele estava. Então, pra mim, galera, ele podia estar uns 20 milhões mais poderoso, uns 10, 20, 25 milhões, ou até mesmo os 30 milhões do Goku. Os 150 milhões que o Goku tinha, ele poderia ter naquele momento ali que lutou com o Trunks. Porém, como disse aqui agora, pelo diálogo que o Goku tem com o Trunks ali,
dá a entender que o Trunks já tinha ultrapassado esse nível de poder, né, que o Goku tinha lá em Namekusei, entendeu? Então assim, se você tirar isso daí, tudo isso que eu falei com você aqui agora, o treinamento do Trunks com o Gohan no futuro, tudo que ele passou, mais a motivação do personagem, mais a parte que o Trunks não luta que nem o Goku, o Trunks ele é direto ao assunto, ele parte direto para finalizar o vilão, né, o adversário. E mais o seu potencial, né, que o Trunks tem muito potencial por ser filho do Vegeta e também por ser um híbrido Saiyajin. Então se você juntar tudo isso que eu falei com vocês aqui e jogar nessa cena, você acaba acreditando que sim, que essa cena fez o total sentido do Trunks ter derrotado o Freeza. Beleza, galera? Mas é claro que essa é só a minha opinião, baseada nos fatos e acontecimentos do mangá, que é a obra original. Agora eu quero saber de vocês, concordam comigo, discordam? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo, eu fico por aqui e para vocês um...